Olá, pessoal! Então, nessa nossa aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre o funcionamento dos transformadores. Bom, qual que é a função, né? Por que eles existem na nossa prática, no nosso dia a dia? Primeiro, uma fotinho dos transformadores, só para a gente conseguir se localizar no que é que a gente está estudando na aula de hoje, né? Os transformadores, pessoal, eles são esses elementos, né, que eles possuem de um lado 110 volts e do outro lado 220 volts. E por que que eles existem, né, no nosso dia a dia? Porque, por exemplo, imagina que eu tenho um equipamento elétrico lá na minha casa, que eu comprei ele com uma atribuição escrita assim: "Olha, eu só funciono em 220 volts". Mas vamos supor que a minha casa, ela localiza-se numa região de 110 volts. E isso, pessoal, é muito comum, principalmente quando a gente faz mudança, né, nos estados do nosso país mesmo, existem essas diferenças. Alguns estados funcionam com 220, outros com 110 volts. Então, é muito comum a gente trocar de estado e ter que adaptar os nossos equipamentos. Claro, não é comum a gente ter que trocar, né, vender e trocar todos os equipamentos. Aí a gente utiliza os transformadores. Por exemplo, se esse liquidificador, ele funciona em 220 volts e a minha casa chega a distribuição da rede só 110, o que que significa? Se eu ligar algo que precisa de 220 volts em 110, ele vai funcionar, mas bem fraco. Por quê? Porque ele precisa de 220 e eu estou fornecendo apenas a metade. Então ele também vai funcionar somente em 50%, né? Então o perfeito funcionamento daquele equipamento, vai estar logicamente comprometido. Mas, se, por exemplo, eu ligar um equipamento que ele foi, fabricado para trabalhar em 110 volts, eu ligo em uma rede com 220, o que que acontece? Eu estou, induzindo uma tensão muito elevada para aquele equipamento e que normalmente ele vai queimar, tá. Só que eu posso fazer uso desse transformador, que nada mais é do que, poxa, eu tenho um equipamento que só funciona com 220, mas a minha casa tem 110. O que que ele faz? Ele transforma, né. Então eu consigo ligar aqui, por exemplo, o equipamento nesse lado 220, vai haver uma transformação de energia, e aqui, ó, vai estar ligado na tomadinha de casa. Então isso faz com que esse equipamento, por mais que a minha casa receba uma atenção diferente da que ele precisa para funcionar, ele vai sim funcionar em perfeitas condições, não vai queimar, não vai ter problema, né, nem na minha casa, por exemplo. Então essa é a função básica dele. E aí, qual que é o funcionamento, né, desses transformadores? Como que eles funcionam internamente? Bom, então esses transformadores, gente, eles são assim, ó. Nós temos essa parte aqui, ó, que é o núcleo, gente, é como se fosse essa parte aqui do meio, tá ok? Então a gente tem esse núcleo e nós temos o que nós chamamos de bobina ou solenoides, né? Lembram? Olha os solenoides aqui. Então, como eu sempre digo, né? Às vezes a gente estuda individualmente, não para pensar, mas tudo que a gente estuda em elétrica, parte relacionada na física, existe na nossa prática. A gente só às vezes precisa dessa visão mais prática, né? Então, olha só, a gente tem um solenoide, uma bobina, né, que nada mais são do que várias espiras conectadas, que aqui a gente chama de primária, aqui do outro lado a gente chama de secundária. Qual a diferença, né? Que, por exemplo, aqui a gente tem a tensão 1, que a gente pode chamar de tensão de 110, e do outro lado a gente tem a tensão 2, que podemos chamar de 220, por exemplo, tá? Aqui está escrito N1 e aqui N2. N1 e N2, gente, referem-se ao número de espiras que a gente tem conectado nesse solenoide. Então, a gente tem, por exemplo, visualmente que N1 é menor que N2, tá bem? Bom, aqui, pessoal, do lado, a gente tem uma figurinha que vai mais do princípio básico mesmo, que é interessante para a gente entender. Então, vamos supor que esse elemento A é como se fosse nosso lado da bobina primária, tá? E o B é como se fosse a nossa bobina secundária, ok? O que que acontece? Quando, eu ligar isso daqui numa fonte, numa tensão de energia, né, o que que vai acontecer? A gente vai ter aqui, corrente circulando e se circula corrente gera o quê? Um campo magnético. Nós já vimos sobre direção de campo magnético dos solenoides nas nossas outras aulas, então tendo dúvidas é só assistir as outras aulas, tá? Mas o campo originado, pessoal, ele vai ser similar ao que está representado aqui, né? Bom, o que que acontece, né? Esse aqui que está no lado esquerdo, ele vai para o ar, ok? Mas esse que está do lado direito, parte dele chega aqui na nossa segunda bobina, tá vendo? Na bobina secundária.
E aí, o que a gente acabou de ver na aula anterior? Que toda vez que a gente tem corrente gera campo, sim, isso a gente já sabia faz tempo, mas da aula anterior a gente entende que toda vez que tem campo, a gente tem também uma corrente induzida, não é? E é isso que acontece dentro de um transformador, tá? Só que aí, o que acontece, né? Aqui eu tenho dois elementos, eu tenho os dois lados A e B, né, as duas bobinas, no ar, nesse caso. E aqui, ó, eu já tenho um núcleo. O que acontece? Esse núcleo, ele converge, né? Todo esse campo magnético em um elemento que a gente chama aqui normalmente é de ferro magnético, tá? Onde ele conduz, aumenta, né, essa condução e diminui as perdas para o ar, por exemplo, tá bem? E aí, ó, a gente vai representar, então, por essas linhas tracejadas, o campo magnético que está sendo é, originado e circulando aqui por entre essas duas bobinas, tá? Tanto enrolamento primário quanto enrolamento secundário, ok? Nós vamos é, entender o funcionamento dos transformadores à luz da lei de Faraday também. Como assim? O que a gente aprendeu lá na lei de Faraday, na aula anterior? Que para existir uma força eletromotriz, a gente precisa ter a variação do fluxo no tempo. E esse fluxo magnético, então, ele precisa variar para que a força elétrica exista. E aí vamos pensar o seguinte, para a gente pegar bem esse conteúdo. Se esse elemento todo estiver desligado, ou seja, elemento lá na minha casa, mas eu não liguei ele na tomada, nada, não está acontecendo nada, está desligado. Quanto que é a nossa força eletromotriz? É zero. Por quê? Porque se eu não ligar na energia um dos dois filamentos, ou se eu não colocar um ímã que vai induzir aqui um campo, do campo induzido gera corrente e tal. Então, assim, se eu não aproximar o ímã, se eu não ligar numa tomada, o que acontece? Não vai existir força eletromotriz. Beleza. Só que tem uma outra situação que também não vai ter força eletromotriz, que é quando a nossa tensão, a nossa corrente é contínua, tá? Porque vamos observar direito aqui a lei de Faraday, o que ela diz? Para existir força eletromotriz, a gente precisa ter variação do fluxo. Se o fluxo for sempre o mesmo, esse fluxo aqui, ó, gente, ele for sempre horário de 10 Weber, né? Se ele for sempre 10, o que acontece, gente? Também não vai existir força eletromotriz, por quê? Porque se ele é constante, ele não varia, não variando, não vai existir força eletromotriz. E aí, o que as pessoas foram percebendo, né, os estudiosos dessa área? Que se a gente ligar e desligar, por exemplo, da tomada, um transformador, a força eletromotriz, ela surge e ela é diferente de zero, né? Porque quando a gente liga, ela aumenta, chega no máximo. Depois a gente desliga, ela vai diminuindo, vai para o zero, né? Então, isso faz com que haja, sim, uma variação desse fluxo aqui. E se houver variação, logo existe uma força eletromotriz induzida, ok? Só que, claro, gente, não é trivial, né? A gente ficar ligando, desligando, né? Para ter essa força eletromotriz e tudo mais. Então, o que acontece? Um dos princípios fundamentais para o funcionamento de um transformador é que o fornecimento de energia, ou seja, quando ligarem na tomadinha, né? Essa tomada tem que fornecer para a gente uma corrente alternada, ok? E, de fato, toda tomadinha que a gente tem em casa, ela tem corrente alternada, tá? E essas tomadas, elas alternam 60 vezes por minuto, ou seja, tem uma oscilação de 60 Hz. O que isso quer dizer, em termos mais práticos visuais? Que este fluxo, pessoal, por 1 minuto, ele é horário. Depois ele vai ser anti-horário no segundo minuto. No terceiro minuto, horário. No quarto minuto, anti-horário. Vocês estão percebendo? Então, significa que cada minuto vai existir uma alternação dessa corrente. E quando a gente fala corrente alternada, é que ela muda o sentido e não necessariamente o valor, ok? Bom, além disso, então aqui, pessoal, a gente tem os elementos que compõem, né, o nosso transformador, e que serão os elementos que nós vamos nos basear para calcular e, enfim, compreender melhor esse equipamento, tá? O que a gente tem? Temos N1 e N2. O que é mesmo N1 e N2? São os números de espiras que a gente tem na espira primária e secundária. Nós temos as tensões diferentes, que um lado é 110, outro 220, ou um valor diferente, conforme a necessidade, né? Que o mais conhecido é 110, 220. Mas não que não possa haver outro valor, tá?
Se eu tenho tensões diferentes, logo eu terei correntes diferentes. Então, eu tenho corrente 1 e corrente 2. E aí nós temos esse elemento aqui, tá? É, essa fórmula, né, na verdade, que relaciona todos os elementos que compõem aqui o nosso transformador, ok? O que a gente tira de base, tá? Que existe uma relação direta entre tensão e o número de espiras. Por isso, pessoal, por exemplo, que aqui nessa fórmula mais à esquerda a gente tem U2 e N2 e U1 e N1 no denominador. A gente tem do outro lado, por exemplo, U1 e N1 no numerador e U2 e N2 no denominador. Veja que um é igual ao outro, então não importa se eu colocar a tensão 1 e as espiras de número 1 no denominador ou no numerador. O importante é que elas estejam na mesma linha, tá? Isso, quando está na mesma linha, mesmo que seja embaixo ou em cima, numerador e denominador, nos faz entender matematicamente que existe ali uma relação direta entre esses dois fatores. E existe uma relação inversa ou indireta, né, com relação à tensão e à corrente. Por isso que a gente tem, ó, tensão 2 no numerador e a corrente 2 no denominador, por exemplo. Então, quando, por exemplo, os números, né, o mesmo número 2, um está no numerador e outro no denominador, significa que entre tensão e corrente tem uma relação inversa ou indireta. Assim como a relação existente entre N, que é o número de espiras, e a corrente também, tá? O que isso quer dizer? O que é uma relação direta, inversa ou indireta, né? Relação indireta é que quando um aumenta, o outro também aumenta. Então, por exemplo, né? Se eu aumento a tensão 2, eu vou ter que aumentar o número de espiras 2 também, né? Se eu diminuir o número de espiras, automaticamente eu estou diminuindo, né, a nossa tensão também. E a relação inversa quer dizer o quê? Que, por exemplo, quando um diminui, o outro aumenta. E vice-versa. O que isso vice-versa quer dizer? Que se a gente aumentar um, o outro diminui, que é o que acontece, por exemplo, com o N e o I, né? Se eu aumentar o N2, eu vou diminuir o I2, né? Então, essa é a nossa relação inversa. Nós iremos trabalhar mais com essas questões aqui dessa fórmula, tá? Entre tensão, corrente, número de espiras, enfim, nós vamos trabalhar com isso para a gente poder fixar melhor essa parte nos exercícios de aplicação.